Olá, para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do nosso painel regional. Sempre de segunda a sexta, estamos ao vivo a partir da 1h30 da tarde com as personalidades, as figuras importantes aqui da cidade, da região e do país, que passam aqui pelas bancadas, debatem e discutem, né, os temas importantes para o dia a dia aqui da Baixada Santista e, claro, a gente aprofunda sempre junto com você, com a sua opinião, com a sua participação, os temas nacionais também. Reprise também de segunda a sexta-feira às 8 da noite. E nos finais de semana a gente tem um encontro aos sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 5 da tarde. Lembrando o nosso telefone para a sua participação com a gente aqui, 30 14 52 81. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Apresentando aqui a bancada à minha esquerda, composta por dois vereadores da Câmara de Santos, vereador Evaldo Stanislau, do PT, Partido dos Trabalhadores, doutor Evaldo, e o professor Igor Martins, professor Igor, do PSP. E aqui à minha direita, nosso companheiro Fernando Chagas, cientista político, mais uma vez participando e colaborando aqui com a gente no painel regional. Lembrando também que você tem à sua disposição e pode acompanhar a gente em tempo real pelos sites da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Claro, estamos online, não é? E lembrando que depois do programa encerrado, o painel regional vai para o YouTube. Aí você escolhe, não é? Rever aí os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Eu vou, como sempre na abertura, né, destacando a manchete da capa dos nossos parceiros, o DL, que é o Diário do Litoral, que traz aqui nesta sexta-feira, hospitais de Santos poderão ter desconto na dívida do ISS. E essa já era uma das pautas previstas aqui do painel regional, né? Aqui com um especialista em finanças públicas, que recebe aqui um exemplar, o Fernando Chagas, por favor, e com os dois vereadores, evidentemente, que estão discutindo, estão estudando aí o projeto que foi encaminhado pelo Executivo, pelo prefeito Paulo Alexandre, né? E ainda, claro, aproveitando ainda a presença do médico aqui que atua num desses hospitais que tem aí extrema dificuldade, questão de ISS aqui na cidade. Destacando Gazeta de São Paulo, também nosso parceiro aqui do mesmo grupo de comunicação do DL, aí a manchete, cheque tem a maior taxa dos juros em mais de 15 anos. A taxa de cheque especial atingiu 183% ao ano, pelas barbas do profeta, diria o nosso Silvio Luiz. O Evaldo recebe aqui, por favor, e repassa lá ao nosso também convidado, também vereador professor Igor, e o Espaço Aberto, né? Jornal que circula semanalmente, quinzenalmente, não é? Espaço Aberto também com a gente aqui, trazendo na capa esta manchete importante relacionada ao vírus Ebola, problema do Ebola, tá certo? Tá pequenininho aqui, não sei se dá para aproximar um pouco mais, dá, né? Tá aí a questão que especialistas tranquilizam a população, né, com relação ao problema do Ebola, e a Anvisa aí tomando aí as suas devidas precauções. Jornal não falta para vocês lerem aí durante o final de semana, tá certo? Chagas e vereadores, olá, já aproveito para cumprimentar. Olá, doutor Evaldo, vereador Evaldo do PT, prazer recebê-lo, tudo bem, Evaldo? Prazer é meu, Boturão, mais uma vez estar aqui com vocês e esperamos aí fazer um debate, ter uma participação que colabore aí para informar e contribuir com sua audiência. Muito bem. Ao lado do Evaldo, o nosso Igor Martins, professor Igor do PSB. Prazer recebê-lo também. Tudo bem, vereador? Tudo bem, boa tarde a todos da mesa, boa tarde aos telespectadores. E para mim também é um grande prazer participar de uma mesa seleta, de uma mesa densa, para discutir um assunto que é polêmico, é um assunto espinhoso, que é o desconto aí das dívidas aos hospitais. Mas a gente vai debater e acho que ao longo do programa chegaremos a um denominador comum. Muito bem. Fernando Chagas mais uma vez com a gente. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, boa tarde aos telespectadores e aos nossos amigos aqui no estúdio. E conosco também a companheira jornalista Ione Furukawa, sempre atenta aí aos telespectadores, seja pelo telefone, seja pelas redes sociais. Tudo bem? Boa tarde, Ione. Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, vereadores, boa tarde, Chagas, e uma boa tarde para você aí de casa que nos assiste também. Lembrando que eu já estou aqui no nosso Facebook e a produção pelo telefone. E hoje temos duas matérias. Uma sobre as casas que foram vandalizadas aqui nas redondezas e outra sobre o que a população acha com o aumento do combustível. Muito bem, são dois assuntos importantes, um com relação à segurança pública e outro com relação ao bolso, não é, de todos nós, né? Já que aumenta o combustível, o cara fala assim, bom, não tenho carro, não preciso, mas e o frete, né? E o ônibus, o a condução, transporte o transporte coletivo, né?
Como é que fica essa situação? Bom, vamos abrir, aproveitando o gancho aqui dos dois vereadores que estão conosco, né? O Chagas, que acompanha de perto essa questão que envolve a dívida dos hospitais, aproximadamente 160 milhões de reais em impostos, especialmente o ISS, né? O vereador Banha do PMDB participa constantemente aqui com a gente. Ele tinha levado ao Executivo uma sugestão para que se pudesse fazer, ao invés de fazer esse desconto, esse abatimento aí nas contas dos hospitais, pudesse fazer uma permuta em termos de leitos hospitalares, internações, não sei. E a decisão, me parece, do prefeito foi por outro caminho. Foi a melhor decisão, Evaldo e Igor? Esse projeto está sendo discutido? Ou, não sei exatamente se vocês aprovaram ou está em discussão ainda, enfim. Esse projeto ele foi aprovado ontem em primeira discussão, deve voltar agora, na semana que vem, para a segunda discussão. Eu não sou um especialista em finanças, o Chagas, com mais propriedade, vai poder abordar esse aspecto, mas sou um médico especialista em saúde. E o que a gente tem acompanhado, e o que é importante que o telespectador compreenda, é o seguinte: este assunto ele veio à tona de maneira mais aguda quando tivemos a crise das maternidades. Nós tivemos o fechamento da maternidade da Beneficência Portuguesa, seguida da ameaça de fechamento da maternidade da Casa de Saúde de Santos. E naquele instante ficou patente que da noite para o dia a gestante santista talvez tivesse que dar à luz na rua, ou no bombeiro, o bombeiro sendo o parteiro, né? Por quê? Porque falta estrutura no Sistema Único de Saúde loco, regional, para receber a nossa população. Então, diante daquilo, se prestou atenção, foi feita uma coisa inédita, houve um alinhamento que começou no Ministério da Saúde e veio até o nível municipal, com as entidades médicas, com os hospitais, com prestadores, usuários, enfim, montou-se uma discussão. E uma das situações que surgiu daquele momento foi a necessidade de se olhar a saúde financeira das instituições, porque a alegação da Casa de Saúde ao fechar a sua maternidade é que ela era economicamente inviável. E, de fato, o que se observou é que os hospitais privados da cidade eles têm uma dificuldade muito grande, tinham alguma complicação financeira, e a gente tem que entender que na cidade de Santos, pouco mais da metade da população, ela é coberta por um plano de saúde. Então, se a gente, da noite para o dia, tira 1, 2 ou 3 ou toda a rede privada de saúde, o que acontece? Nós ficamos sem ter aonde atender os nossos pacientes e o Sistema Único de Saúde não tem como receber toda essa demanda. Então, muito mais do que uma operação financeira, eu concordo com essa proposta do seu prefeito, porque ela é uma operação de saúde. Quer dizer, na verdade é um ato de responsabilidade, porque a saúde ela não é pública e ela não é privada. A saúde é unidade e uma complementa a outra. Se o público não vai bem, o privado é sobrecarregado e vice-versa. Então, é uma ação necessária sob o ponto de vista da assistência. Poderíamos ter um colapso do nosso sistema de saúde e eu acho que agiu muito bem nesta matéria o senhor prefeito municipal. E apenas também para deixar um detalhe, que quando a gente fala em saúde privada, a imagem que vem é da pessoa que tem acesso à saúde, pode-se imaginar que é um milionário, um burguês, uma pessoa assim bem posicionada, e não é. Na cidade de Santos, a maioria dos usuários do sistema público, privado de saúde, são trabalhadores, pessoas que têm um convênio vinculado à empresa. Então, nós temos portuários, nós temos motoristas, nós temos servidores do comércio, nós temos servidores da indústria. São trabalhadores, pessoas muitas vezes muito humildes, seus familiares. Então, em via final, quem seria penitenciado é exatamente esse cidadão, que é um cidadão de classe média e muitas vezes até nem de classe média. Muito bem. A partir daí, vereador Igor, evidentemente acompanhando de perto também essa questão. Depois a gente pede uma análise mais aprofundada da parte financeira aí para o Chagas, mas quero ouvir a opinião do Igor a respeito desse tema também. Desculpa. Eu vejo como de vários aspectos, né? Eu não acredito que seja um problema apenas da cidade de Santos ou da nossa região. É um problema do Estado, de todos os estados, do governo federal. Há muito tempo, há muitos governos vêm se negligenciando a saúde, tratando de uma maneira até leviana. A saúde é uma das áreas, assim como a educação, que o lucro deveria ser pensado em segundo plano. Ela é uma área extremamente custosa,
quase que frequentemente ela dá despesa, independente de serem hospitais extremamente caros. É complicado você imaginar que você vai ter uma equação simples na administração da saúde pública. Eu vejo outro problema. Tem muitos hospitais administrados de maneira equivocada. A gestão, às vezes realizada por médicos, nem sempre é a mais adequada. Outros administradores seriam talvez mais eficientes. Então você tem aspectos, desde a administração de um núcleo, de uma unidade, à questão federal. Soma-se a isso o fato de Santos ser um polo atrativo de quase todas as pessoas da região. Santos não vai comportar, absorver toda a região metropolitana. Então os hospitais têm problemas de administração, tem falta de médico. O médico é um profissional qualificado e caro. Se você for contratar só enfermeiras, também são profissionais caras. Então, em resumo, é uma situação que o governo, seja municipal, estadual e federal, ele tem que entrar com alguma contrapartida, ou uma isenção, ou algum tipo de bônus, ou um aporte financeiro, porque, como bem disse o vereador Evaldo, a saúde é uma questão geral. A saúde é uma questão de toda a comunidade. Não adianta você achar que por ter um plano bom você está coberto e o resto da cidade vivendo problemas graves, epidemias. Isso arrasta todos para a mesma vala. Então eu acredito que se não houver um esforço, seja de gestão privada, gestão dos hospitais, e seja do governo federal, estadual e municipal, a saúde a gente vai ficar empurrando com a barriga com essas fórmulas pontuais que resolvem paliativamente, mas não solucionam em nada. Eu acho que o Igor tem uma certa razão nisso que ele coloca, né? Agora, a crise é nacional, né, Chagas? Não é de hoje. Há muitos e muitos anos que o problema existe e não se dá jeito nisso. Saúde, como dizem os especialistas, é um saco sem fundo, é um buraco imenso. Saúde é caríssima, né? Equipamentos são caros, tratamentos são caros, essa coisa toda. Internações são caras, enfim. Os planos de saúde têm alguns planos que são muito bons, né? E outros por aí que são verdadeiros criminosos. O Evaldo, que acompanha isso de perto, sabe muito bem o que a gente se refere, a gente bate muito nisso aqui. Bom, como é que chegou a essa conclusão lá na prefeitura? Como é que o prefeito tomou essa decisão aí de dar esse abatimento aí aos hospitais? Não seria, é uma renúncia fiscal, não é uma renúncia fiscal, e os hospitais apresentaram lá as suas contabilidades, enfim, para que a prefeitura chegasse a essa conclusão. O mais importante é que o vereador Evaldo falou, né? É para dar um fôlego para os hospitais se necessário. Primeiro ponto, saúde é um dever do Estado. Os particulares, as entidades sem fins lucrativos e até os hospitais lucrativos, eles fazem o complemento da saúde pública. E a saúde pública não é de hoje, ela tem um custo elevadíssimo. Me corrija se eu estiver errado, principalmente por medicamentos e a tecnologia e principalmente no caso de prótese. Os hospitais, eles fazem um esforço enorme para se manter atualizados e atender adequadamente seus pacientes. Chega num ponto que eles têm que decidir, ou dar assistência médica, ou paga tributo. E o tributo, isto que o município de Santos está fazendo, é muito comum. Isso se chama anistia, na realidade é um desconto. Não é um perdão da dívida, ele vai pagar o principal. Não é remissão, perdoa tudo. Não, ao contrário. Só vai ter uma diminuição de até 90% dos juros e da multa. Isso a União faz, isso o Estado faz, isso a Prefeitura de Santos vai fazer. Todo cidadão comum, contribuinte comum, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, do poder público tem esse benefício. De uma anistia, não é remissão, digo, de uma anistia, um desconto sobre a multa e sobre o juro. Porque os hospitais que prestam uma assistência fundamental para a sociedade não vai ter. Se não fizesse esse gesto para os hospitais, que é comum para um contribuinte normal, nós teríamos muitas dificuldades aqui na Baixada Santista. Então, na realidade, não está renunciando. Na realidade, está abrindo mão dos juros e da multa em 90% em troca de uma assistência médica e hospitalar melhor para o município e melhor para a população. E esse valor aí que vai sobrar para os hospitais pagarem, eles têm condição de honrar de uma vez só, à vista? Não, vai ser parcelado? Pode ser parcelado. Se ele parcelar, ele paga 10% ou 15% de entrada e depois parcela isso durante o tempo, se não me engano. Chega até a 20%, né, Chagas? Para ter 90% de desconto, vai ter que estar 20% de entrada. 20% e depois parcela, né? Então, eu acho uma medida correta, a melhor que poderia se tomar.
para atender a população. Como eu disse, é um dever do Estado. Quando é um dever do Estado e os particulares, junto com o poder público, não podem atender a sociedade, não é por causa de uma tributação que, no meu modo de entender, não daria para pagar, vamos aliviar para que eles ganhem um fôlego e voltem a investir na saúde. Como eu disse, a saúde é caríssima e a cada vez aumenta mais o custo. Os hospitais merecem, que não é favor nenhum, não, isso não é favor nenhum. É apenas o poder público entendendo que a sociedade merece mais com a ajuda dos hospitais particulares. E quantos são esses hospitais aí? A gente pode nominar aqui, não tem problema nenhum, a gente está na costa. Seria o Casa de Saúde, Hospital da Costa, Hospital São Lucas, Santa Casa, ISO Hospital, DIA e Sociedade de Beneficência Portuguesa. ISO Hospital DIA, que agora chama-se Hospital Vitória, né? Já foi comprado por uma rede, já vão uns 2 anos mais ou menos, né? Não chega a 2 anos, mas foi comprado pela Mil. Pela Mil, né? Isso. Plano de saúde dos mais importantes. Esse é bom, né? Plano de saúde. Eu só fico com um pouco de receio em relação ao comprometimento do pagamento da dívida, dessa transparência nessas administrações, que elas têm que se comprometer e cumprir. Não, aí nós temos um controle. Isso para qualquer contribuinte, seja para o hospital, para qualquer anistia. Quando eu digo anistia, é sem esse desconto. Se ele não cumprir, extingue-se o contrato que ele fez com a prefeitura, que é um contrato administrativo, ele assina uma adesão e volta a dívida ao original, inclusive sem os descontos. E é bom dizer, desculpa Igor, é bom dizer também, Chagas, que assim, grande parte dessas dívidas, elas eram questionadas na justiça, muitas delas já com decisão favorável aos hospitais, né? Quer dizer, e outras talvez não, mas assim, esse valor que se fala, ele é um valor em teoria, não necessariamente mas que... questionado por quê? O ISS não qual é o valor? 3%? Não, 4%? Qual é o 2%. 2%. Mas muitos questionam a base de cálculo, questionam a alíquota, questionam os encargos moratórios, questionam o fato gerador. E, mesmo que a prefeitura ganhe, nós vamos levar isso aí anos. A prefeitura não recebe, o contribuinte não paga e a população é prejudicada. O hospital apresenta à prefeitura o faturamento mensal. Em cima desse faturamento mensal, incide lá uma alíquota de 2%. De 2% do ISS. E aí gera o boleto do ISS que o hospital tem que pagar. Isso. Ele antecipa o pagamento. O ISS é autolançamento. Ele vai lá e paga aquilo que ele apurou. Aí a fiscalização, posteriormente, faz a fiscalização e vê se ele pagou correto ou incorretamente. Então, pelo que a gente pode concluir, a fiscalização concluiu que os hospitais pagaram incorretamente. Dentro da interpretação de todos esses anos. Não necessariamente, eu diria, né, Boturão? Porque se há como a gente estava colocando, mas se há como a gente estava colocando um questionamento jurídico e a defesa, isso está sendo debatido com ganho para algumas situações para os hospitais também, o que a gente pode deixar é que essa é uma matéria em análise, sob júdice. O que eu digo, vereador, nós vamos levar anos e anos. Quem tem razão? Vamos dar um fôlego para o hospital e a prefeitura receber aquilo que ninguém discute, é devido. O que é devido? A obrigação principal, o pagamento principal. Eles vão lá e pagam, parcelado. A prefeitura vai receber o que é devido e aquilo que é discutido, for haver um acordo por meio de lei aprovado pela Câmara e para dar um fôlego para os hospitais. Eu entendo que é um bom negócio para a população, para a prefeitura e para os hospitais. Acho que ninguém sai ganhando, todos saem empatados. Igor, pois não, quer completar alguma coisa? Eu só fico um pouco desconfiado dessa responsabilidade dessas instituições. Elas realmente vão cumprir com as partes que são de responsabilidade delas. Aí é escrito na dívida ativa. Se ele não cumprir... Não, deixa eu só concluir. É que eu fico um tanto quanto inseguro, porque como historiador a gente ouve vários casos de perdão, de amortização, de revisão de dívidas que acabam retornando ao pacote original por algum tipo de ou de má fé, ou de má gestão, ou algum tipo de irresponsabilidade daqueles que teriam que estar à frente dos hospitais. Se ele não pagar num prazo de 3 meses, é rescindido e volta ao original. E se ele não cumprir o original, escrito na dívida ativa, há uma execução fiscal, aí vai entrar de novo no judiciário, que eu acredito que o vereador concorde, vão ficar discutindo anos e anos, um não recebe, o outro não paga e a população Então, e se você executa o réu, você pune quem? A população. Então fica numa encruzilhada política, claro. Todos aqueles que têm
o martelo. Não, acho que tinha que né? resolver isso Por de isso, alguma forma. Né? por isso que me parece que foi prefeito tomou sensato o atitude, prefeito sensato, é. quando acena com essa possibilidade, porque é o que o Chagas está falando, ninguém ganhou, empatou. Né? Ainda Na bem, verdade, Santos alguém tem essa ganhou, que é possibilidade, o né? cidadão que utiliza o serviço de saúde. né? Corrigindo, até o Ainda cidadão bem que a ganhou. administração da prefeitura disso tem essa possibilidade, né? Tem essa Se fosse outro possibilidade. município que tivesse uma situação meio Mas- capenga, eu não sei se seria possível, né? Eu concordo com a opinião da bancada que é realmente necessário. Mas é uma pena que a gente sempre viva de remendos, Ah, claro. nunca tem uma política de saúde. Mas, vereador, o que eu me bato, o contribuinte comum, hoje ele tem o Refis Nacional, tem o ICMS do Estado, não é só no Estado de São Paulo, em vários estados. Tem nas prefeituras também o contribuinte comum, que eu entendo que também não consiga pagar e merece uma anistia, merece um desconto. Por que os hospitais, que é um dever do Estado, ele também não pode ter, num momento de dificuldades, não é nenhum benefício. Ele simplesmente vai deixar de pagar juros e multa. O principal, aquilo que é devido, ele vai pagar. Mas eu não estou culpando, nem estou sendo o executor dos hospitais. Eu só digo que ambos têm culpa, tanto a gestão privada, mas o Estado é o principal responsável, porque o Estado não perdeu só a saúde, perdeu a educação, perdeu segurança. Hoje a iniciativa privada entra em setores que o Estado mostrou sua incapacidade e sua falência. Atualmente, eu passei a ser o homem mal da prefeitura, não para tudo. Eu quero arrecadar. Eu fui o primeiro a falar, não, merece. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, e antes destacando que os 120 mil cartões de boas festas do evento Ilumina Santos 2014, do Fundo Social de Solidariedade, estão à venda em 24 locais, que incluem a sede do órgão e as instituições beneficentes participantes. O endereço você obtém pelo site www.santos.sp.gov.br. Também podem ser adquiridos nas sociedades de melhoramentos, uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade e o Conselho Municipal de Entidades de Bairros. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Viu, vereador? Essa bancada aqui Viu, vereador? é cruel. Se a gente com o cobra, primeiro não recebe. Quebra os hospitais e não Tá. recebe. Esse dinheiro é impagável. Não, eu sei, eu também acho que isso aí Tá bom, tá legal. é paliativo, mas necessário. Não podia ter chegado nesse ponto. Né? Exato. Sênior deve ser uma farsa. O que faça? Plano sênior Aqueles que você paga. passou de 50 anos. Muito bem, está de volta aqui o nosso painel regional, no segundo bloco desta edição. A gente já com muito prazer aqui ao lado esquerdo, recebendo e conversando com dois vereadores da Câmara de Santos, o doutor Evaldo Stanislau, vereador do PT, e ao lado do Evaldo, o professor Igor, né? Igor do PSB. Fernando Chagas aqui ao meu lado direito, né? Acompanhado pela nossa Ione Furukawa, antenada aí com as participações dos telespectadores pelas redes sociais ou pelos telefones. Telefone nosso aqui, no 3014-5281, e com uma matéria interessante aí sobre o perigo que nos aflige, né, que são os tarifaços que podem vir aí para consertar os desacertos governamentais. É isso, Ione? É isso mesmo. Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias foi exatamente o aumento do combustível. E a nossa repórter Jéssica Alves foi às ruas da região e o que a população acha sobre isso. Vamos conferir. O da Petrobras, Silvio Cinedino, anunciou que ainda não há nenhuma decisão quanto ao reajuste do preço da gasolina e do diesel. E para falar sobre esse assunto que tem deixado as pessoas muito preocupadas, eu vou falar com o gerente desse posto aqui em Santos, que é o seu Pedro. Seu Pedro, as pessoas têm realmente reclamado sobre esse possível aumento? Sim, com certeza. Tá havendo uma especulação já por parte dos clientes, falando que o combustível a partir de sábado vai aumentar. E isso causa um impacto na economia, né? Segundo o governo, é para estabilizar a economia e não se sabe o que vai acontecer. O que você acha desse aumento? Bom, eu acho que é inevitável, porque a Petrobras é uma empresa que visa obter lucros de uma maneira normal de mercado. E a questão deles terem segurado o preço, do governo ter segurado o preço, foi uma maneira deles mascararem o controle da inflação. E agora, pós-eleição, eles liberam tudo isso na conta do consumidor. E a gente sente que é uma manipulação. Tá tudo aumentando, só não aumenta o nosso salário, né? Apesar de eu ser um autônomo, eu ter um comércio, os nossos produtos não aumentam e fica pesado, porque eu rodo todo dia 30 quilômetros no mínimo, indo para a Praia Grande e voltando, então no final do mês isso pesa muito. Influencia em alguma coisa esse possível aumento da gasolina? Pouca coisa. O lucro nosso diminui um pouco, mas não que seja alguma coisa que venha atrapalhar aí.
Agora, no final das contas, né, o custo, a manutenção do carro, pneu, peças, coisas, sempre sim vai aumentar um pouquinho mais. Por isso que sempre tem que acompanhar um pouquinho o reajuste. Então, no bolso do cliente não pesa tanto? Eu acredito que não, porque geralmente quando tem um aumento desse, geralmente é centavos quando acontece. E também um aumento de gasolina, muitas vezes tem 2 aumentos de gasolina e vem um reajuste do táxi. Então o reajuste do táxi sempre vem atrasado com os aumentos da gasolina. Ele nunca vem antecipado. Ano passado, a gasolina aumentou no mês de janeiro e novembro. Com base nisso, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que é impossível não haver nenhum aumento este ano. Mas a pergunta é, de quanto será esse aumento? É com você, Boturão. Muito bem, né? Esta é a dúvida que não quer calar, né? De quanto será esse aumento, quanto pesará no bolso nosso de cada dia, né? E lembrando que após o último domingo, a reeleição da presidente Dilma, nós já tivemos aí o aumento da taxa Selic em 0,25, né? 11,25. 11,25 hoje, né? Hoje. Estava em 11,25. 11 foi para 11,25. O que deu uma sossegada momentânea no mercado, o dólar caiu, as bolsas se recuperaram, enfim. E agora vem essa expectativa aí, meu caro doutor Evaldo e Igor, vereadores do PT e do PSB, não é? Um aumento, o reajuste na gasolina que já era previsto, embora durante a campanha eleitoral teve aquele tiroteio todo, que era mentira, que não ia ter nada, mas campanha é campanha, né, Evaldo? Eu acho que essa matéria foi muito interessante, pitoresca. É a primeira vez que eu vejo no jornalismo brasileiro o sofrimento por antecipação. Né? Eu fiquei até quando começou a falar do aumento, eu falei, poxa, eu li a Folha hoje, li a Tribuna, li os sites, não vi nada, quer dizer, então, eu acho que a gente tem que... Não, é uma especulação, foi dito na matéria. Não, eu estou fazendo aqui uma analogia, quer dizer, achei interessante, você perguntou o que você acha, quer dizer, primeiro, você vai perguntar o que você acha do aumento, você vai perguntar do aumento do salário, o que você espera? Todo mundo vai achar ótimo. Você pergunta de qualquer outro aumento, da gasolina ao custo da tampinha da garrafa, todo mundo vai achar ruim, aumento nunca é bom. Agora, é importante a gente lembrar do Brasil, eu tenho 46 anos, eu me lembro das pessoas fazendo fila no posto de gasolina, porque houve uma época nesse país que a gasolina aumentava dia sim, outro também, né? E eram aumentos significativos com um grande impacto inflacionário. A gente tem hoje... a perspectiva do pré-sal, que já está produzindo 500 mil barris ano, vai aumentar muito mais ainda a produção do pré-sal. A gente tem uma autonomia, quer dizer, o Brasil hoje ele é um grande produtor de petróleo bruto, mas precisa melhorar o refino, então a gente ainda é obrigado a importar gasolina. O preço do petróleo, na situação que está hoje no mercado internacional, é possível? Será que é viável essa exploração do pré-sal? Cara, absolutamente viável, tão viável que eu, na minha análise, Boturão, grande parte do que estava por trás dessa grande disputa eleitoral da presidência é porque o governo brasileiro ele fez a opção de ele ter parceiros na exploração do pré-sal, né, mas de manter a propriedade do pré-sal, enquanto um outro modelo era aquele de você vender parte que as pessoas explorassem e tivessem autonomia sobre aquilo. Então o pré-sal é uma grande riqueza do Brasil, absolutamente viável, transforma o Brasil numa potência do petróleo e eu acho que é a saída... se a gente caminha, o Brasil é tão bom por causa disso, né? Você tem a possibilidade de ter uma energia limpa a partir da eletricidade, a partir do etanol e você tem a possibilidade de ter a energia a partir do petróleo. Mas voltando para a gasolina, interessante. Um ou dois aumentos são necessários, como foi dito ali por um dos entrevistados, a Petrobras, ela embora seja uma empresa que tenha um componente estatal majoritário, ela tem acionistas, tem que ter lucro, sim. Aliás, a Petrobras aumentou em muito o seu valor de mercado, diga-se de passagem, apesar de toda a crise que houve aí por esses escândalos, por tudo isso que a gente só tem que lamentar, apurar e punir quem se valeu disso, mas é um patrimônio do Brasil. E eu acho que é um outro patrimônio do Brasil a gente ter a gasolina hoje com 1 ou 2 aumentos por ano, como disse ali o taxista, com pequeno impacto na via final, mas há um efeito cascata, sem dúvida nenhuma, a economia vai sofrer um pouquinho, mas muito longe de um cenário que a gente viveu em tempos recentes, quando a gasolina aumentava um dia sim, outro também. Mas pitoresca a matéria do sofrimento por antecipação. É a ansiedade. Bom, eu vejo... Igor, historicamente, pois não? Eu vejo, são duas discussões
aí que você acabou levantando. A primeira questão do aumento do preço da gasolina, que impacto que isso causa, né, na economia como um todo. E a outra é essa opção pela manutenção de um modelo baseado em derivados de petróleo, de hidrocarboneto, se isso terá longevidade diante de tantas críticas que esse tipo de elemento traz à natureza, como um poluente ativo e, enfim, existem alternativas mais limpas e mais duradouras para o sistema, para o planeta. Então ainda existe essa questão. Vale a pena investir no pré-sal para manter essa estrutura que vem sendo condenada por poluir, por agredir o meio ambiente, ou investir de uma maneira alternativa, como o Brasil é pioneiro nisso, na questão do álcool, né? Nós temos a energia vinda aí vinda da... Eletricidade. Não da eletricidade, das térmica, isso, termoelétrica, obrigado. A eólica, quer dizer, você tem alternativas, né, para esse tipo de energia. Em relação a isso, é uma discussão que poderia ser levantada outro dia e numa outra oportunidade, se vale a pena esse investimento, né, no pré-sal, o custo que ele vai levantar para o país e as benesses que ele poderia ou não produzir. Em relação ao preço da gasolina, concordo com o Evaldo, né, nos anos 70, principalmente nos anos 80, nossa, ali era sistemático, e aí sofria-se mesmo, né, porque a gasolina é sempre um indicador de aumento de preço. Ela é um produto final por si só, então ela já pesa no bolso daquele que o consome, só que ela é um elemento de custo, né, do transporte coletivo, do transporte privado, né, os derivados do petróleo entram toda uma cadeia de produção. Então, o aumento da gasolina é sempre algo a se lamentar, sim. Diga, Chagas, pois não. Infelizmente para o telespectador, né? Ao contrário do Banco Central, sempre acertei decisões do Banco Central e sempre concordei com as decisões do Banco Central. Dessa vez, pela primeira vez, eu discordei da decisão do Banco Central. Mas deixando o Banco Central a taxa Selic, a gente pode discutir outra oportunidade. Infelizmente, o aumento da gasolina ele é extremamente necessário. Nós temos uma defasagem de cerca de 12% a 14%. Ela vai diminuir para 7% a 8%, 6% a 8%, devido à queda do preço do petróleo. Hoje o barril do petróleo está em torno de $80 o barril. Se ele cair a $60 o barril, aí sim ele prejudica o pré-sal. E na questão de ser favorável ao pré-sal, sou favorável ao pré-sal sim, embora seja um combustível fóssil, ele ainda é necessário para o mundo inteiro. Deve vir um aumento para a distribuidora de 4% a 5%. Esses aumentos eles são necessários, inclusive, para recuperar a Petrobras na Bolsa de Valores, mas vão também deixar de Bolsa de Valores, que muita gente pensa que isso é especulação, que não é. Mas para readquirir a capacidade de investimento da Petrobras, que é tão necessária. Então, infelizmente, para o telespectador, tirando as questões políticas, esse aumento é necessário. Como é necessário o aumento da energia elétrica, e será amanhã depois também necessário o aumento do transporte público. Agora é momento de reajustar a economia, para que o preço seja compatível com o custo ou da energia elétrica, ou do combustível, ou do transporte coletivo. Ione Furukawa, pois não. Perguntas, participações aí conosco, não? Exatamente. Do João Paulo do Imbaré, ele pergunta ao Chagas: o aumento do combustível está ligado diretamente a qual parte da economia do país? E qual o benefício do governo nessa questão? Não, é questão energética mesmo. A energia é cara. A mais barata ainda é o combustível fóssil, que é o petróleo, ainda é mais barato, por isso as outras não foram viabilizadas. Então, é uma necessidade da economia e, como eu disse, até para melhorar o investimento da Petrobras no pré-sal. Outra pergunta, qual o benefício do governo? O benefício não tem o benefício do governo. Ao contrário, ele vinha tendo um prejuízo porque ele vinha subsidiando a gasolina. Então, vamos tentar reequilibrar. Ainda vai ficar uma defasagem de 4, 5 pontos e que será compensada no decorrer do próximo ano. Eu queria cumprimentar, Chagas, você pela clareza. Eu acho que você é de uma clareza assim muito boa. Você é um técnico. Precisa ser contratado por um determinado partido político, né, Chagas, nas próximas campanhas. Para falar com aqueles que não entendem. E assim, Chagas, além de ficar aqui ao vivo e a cores, se amanhã ou depois você quiser aconselhar determinadas pessoas em função pública, venha tomar um café. Segunda coisa é assim, lembrar que o pré-sal é de fato importante. E tem uma lei,
eu vou enfatizar isso, é uma lei aprovada pelo Congresso que determinou que dos royalties do pré-sal, 75% vão para o Plano Nacional de Educação, vão garantir a educação do Brasil, vão financiar a pré-escola, a escola, o estudo integral, o investimento nos professores, a carreira do professor, está aqui o Igor, que é professor e sabe bem disso, e 25% vão para outra situação que a gente comentava aqui, que é a saúde. Então, o pré-sal, ele, como o Chagas coloca, eu concordo, ele não só é necessário, o mundo inteiro queria ter um pré-sal para poder explorar, e felizmente é o Brasil que tem, né? E ele também é absolutamente necessário para o futuro da educação e da saúde brasileira, porque vai financiar os avanços que são imprescindíveis nessas áreas. Vamos esquentar um pouco aqui essa discussão, esse debate? Eu gostaria de ter essa fé que o doutor Evaldo tem. Oxalá esse percentual venha mesmo para a educação, venha para o quadro de magistério, venha para a capacitação de professores, para a estrutura física das escolas. Mas olha, olhando a Bacia de Campos, olhando o Rio de Janeiro, o entorno da Petrobras ali não gerou nenhum desenvolvimento, nenhuma riqueza foi transferida em loco para aquele pessoal. Por falar é em uma Petrobras. Crítica que se faz Mas ali a foi esses mais royalties uma aí. falha dos municípios, vereadora. Ali foi com essa lei vai ter um controle melhor. Como o xisto é importante para os Estados Unidos, o pré-sal é importante. É uma riqueza que nós não podemos abrir mão. Por falar em Petrobras, eu não sou crítico do pré-sal. Eu só estou desconfiado, de novo, fazendo aqui o... E que ele não vai gerar as riquezas que... Se realmente essa questão do royalties vai aquém de direito. Eu acho um novo até... marco regulatório nesse ponto, até para impedir isso que o senhor falou, né? Aí foi má administração do dinheiro pelos municípios, foram os municípios ali. Né? Esse escândalo que envolve a Petrobras. Temos aqui um representante do PT, evidentemente apoiou a reeleição da Dilma Rousseff, um representante do PSB, aliado do PSDB nacional no segundo turno e hoje aliado de primeira grandeza do governo do PSDB com o vice-governador. Então, em cima do break aqui, quero só uma avaliação rápida, o que é que eles esperam, qual é a expectativa que eles têm com essas questões todas que envolvem delação premiada, né, do Paulo Roberto Costa, que foi diretor, do doleiro Youssef, que não sei se está hospitalizado antes, já voltou para casa, para casa não, né? Para casa dele agora é outra, né? É a cadeia. E também de alguns representantes dessas empreiteiras todas, dessas grandes empresas que estão se oferecendo, alguns diretores, enfim, se oferecendo para delação premiada também. A gente vai para o break, já, uma avaliação rápida aqui e outros assuntos interessantes ainda no painel regional. Caramba, tá buscando a minha esposa, provavelmente. Não, vai parecer um menino. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional, que com muita satisfação recebe aqui os dois vereadores da Câmara de Santos, vereador Evaldo do PT, doutor Evaldo Stanislau, e o nosso Igor Martins, professor Igor do PSB. Aqui à minha direita, o nosso Fernando Chagas e a Ione Furukawa participando com a gente, antenado aí com o Facebook e com as participações dos telespectadores via telefone, rapidamente, me deixei pendurado aí do outro bloco para cá, né, sem a gente polemizar muito, essas denúncias da Petrobras, o que é que vai dar isso, o que você espera, Evaldo? Bom, eu espero que isso seja completamente apurado. A presidente Dilma já deu indicações nesse sentido, de que vai fundo. Já houve uma demanda da Petrobras para a Justiça para que possa ser ouvido o Paulo Roberto Costa. Acho que é uma quadrilha, de fato, pessoas que se locupletaram de dinheiro público para finalidade eleitoral, pessoal, enriquecimento próprio, enfim. Mas é importante que a gente entenda como isso começou, porque tem que se romper esse esquema, não é possível, né? Isso passa por financiamento de campanha, a reforma política é importante também para que tenhamos o financiamento de campanha muito bem solucionado, financiamento público. E esse é um esquema que já vem, eu costumo dizer outro dia, Boturão, o que tem em comum o Paulo Roberto Costa, o Alberto Youssef e o Marcos Valério? Eles têm em comum uma longa lista de serviços prestados, não só em volume, mas temporal também. Porque o Marcos Valério começou o mensalão tucano lá em Minas. Depois veio aprimorar em Brasília, lamentavelmente, já no governo do PT. O Youssef, ele é figura conhecida das páginas policiais e já fez delação premiada e mentiu de novo, desde o escândalo do Banestado com o PSDB do Paraná. PMDB, mas com figuras hoje ligadas ao PSDB no Paraná. E o Youssef, o Paulo Roberto Costa, foi
alçado a um cargo de liderança na Petrobras, na época na área de gás, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, são maus elementos, são meliantes, são pessoas que têm que ser julgadas com todo rigor e todo mundo que estiver ligado a eles e tivesse beneficiado disso também tem que ser punido. E, lamentavelmente, o que a gente viu é que no período pré e eleitoral, o que houve foi uma utilização, a gente compreende as razões, ninguém é hipócrita de dizer que não compreende as razões, mas pensamentos seletivos de um depoimento aqui, outro ali, com uma acusação muito grave, inclusive, que a revista Veja manipulou o depoimento do Alberto Youssef. Os advogados de defesa dele são claros em dizer que ele não fez determinadas declarações, houve ali toda uma manipulação que está sendo apurada pela Polícia Federal, foi denunciado em outros veículos de imprensa. Então, em resumo, o que eu posso dizer é, todo esse episódio ele é lamentável, apareceu aí o Sérgio Guerra, apareceram indícios do senador Álvaro Dias do PSDB, como também de políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores e a outros partidos. Então, quem tem culpa tem que ser julgado de maneira honesta, tem que ser, se condenado, cumprir a pena como se deve. Agora, tem que se apurar tudo. E a minha análise é que durante esse segundo governo da presidenta Dilma, ela vai fundo nessa questão, tem que depurar, e eu fico muito feliz que a presidenta Dilma tenha sido reeleita, não tanto pelo que ela pode fazer apenas, porque eu acho que ela pode fazer muito, mas também para que ela vá fundo na apuração de todos esses malfeitos. Professor Igor, rapidamente essa questão do Petrolão aí. Eu não tenho muita esperança que vá acontecer muitas mudanças não, mesmo porque tudo indica que o alto comando do PT também esteja envolvido. Não acho que eles vão muito fundo, não. Eu discordo do Evaldo. Eu concordo que não é uma questão partidária. Não é só o PT que está envolvido. Outros partidos, ao longo da história, sempre se locupletaram de empresas estatais como CSN, outrora, a Vale e agora a Petrobras. Mas eu não acredito que vá muito fundo, né, porque senão pode respingar, né, em grupos de pessoas muito fortes no poder, e eu acho que, mais uma vez, vão punir os menores. Né? As grandes cabeças vão acabar, mais uma vez, se livrando, seja de um partido, seja de outro, e eu não tenho essa esperança, não. Eu gostaria de ter, queria ter essa expectativa de que fossem feitas investigações profundas, isentas e técnicas, mas a Petrobras é uma galinha dos ovos de ouro e outros partidos vão acabar também se beneficiando dela. Volto a dizer, não está rotulado lá só o Partido dos Trabalhadores, mas como é ele que está à frente atualmente, não quero crer, não vejo como ir muito fundo, não. Tá? Vão ficar nessa seara, vão responsabilizar meia dúzia e ponto final. Chagas, pois não, dá o desempate aí. Rapidamente, né? Eu sou mais otimista. Eu acredito que a imprensa e a própria sobrevivência da presidente Dilma Rousseff depende da apuração desse escândalo. É um escândalo que vem realmente há muito tempo, ele é estrutural, ele envolve políticos, empreiteiras e operadores do mercado financeiro. Nesse ponto que está hoje, eu não vejo retorno. Vai sim ser apurada, até porque a delação premiada, e isso porque eu sou favorável à delação premiada. Você alivia de um lado o delator, porém escancara todo o esquema, e esse esquema vai ser escancarado. E a abrangência é muito grande. Comentários de bastidores dizem que estão envolvidos de 40 a 50 políticos do Congresso Nacional. Isso, se realmente acontecer, se torna irreversível. A população vai cobrar, a mídia vai cobrar e a Dilma Rousseff não tem alternativa. Só lembrando que o professor Elias Jacó explicou aqui, não é? Um dos mais conhecidos operadores do direito aqui da cidade de Santos, da nossa região, altíssima respeitabilidade, não é? A delação premiada, ela depende de provas. Aquilo que o sujeito está dizendo, ele tem que comprovar para onde foi o dinheiro, de onde saiu o dinheiro, provar no papel, preto no branco. Porque se houver algum equívoco, algum engano nesse caminho, o processo retorna e ele pode ter uma pena dobrada. Se ele ia pegar 20 anos, pode pegar 40. Então, a gente não está querendo aqui fazer, né? Dizer que um lado é certo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aqui. Geral, se envolve 40 a 50 de acordo com a explicação do doutor Elias aqui, nessa mesa, né? O caso é, quando o sujeito vai fazer a delação premiada, ele tem que comprovar por A mais B tudo aquilo que ele está dizendo, né? Então, vamos aguardar aí Boturão, se você me permite, das coisas. Eu gostaria de enfatizar um aspecto que o Chagas levantou, que
me passou na outra intervenção, que é o seguinte, dos empresários. Quer dizer, o presidente Lula... Que alguns também estão se promovendo Pois fazer a delação premiada. Por que isso, Boturão? O presidente Lula propôs uma lei onde o corruptor seja punido também. Essa lei foi promulgada e sancionada pela presidente Dilma. Anticorrupção. A lei anticorrupção. Então, daqui para frente no Brasil será punido o corrupto e o corruptor, coisa que não acontecia. E, inclusive com bens pessoais. Bens pessoais. Quer dizer, aquela história de que pessoa jurídica vai à falência, o cara fica bem ou faz um arresto de um bem da empresa e o patrimônio individual da pessoa. Não, isso acabou no Brasil. Então, por isso que já vários empresários procurando para fazer delação premiada e tudo mais. Então, eu acho, diferentemente do Igor aqui, mas respeitando a opinião dele, eu acho que a gente tem que acreditar, não é possível. A legislação está colocada, como disse o Chagas, eu também partilho disso, faz parte da futura biografia da presidenta Dilma, ela ir a fundo, apurar e tem que punir quem tiver culpa. Eu só queria me esclarecer que eu acredito que vai haver investigação. A única coisa que eu ainda tenho minhas dúvidas é até que ponto ela irá, até que nível ela irá. Que, como você me frisou, se você tem um nível de políticos envolvidos nessa monta, empresários e até a cúpula do dirigente do país, eu duvido que isso vai chegar a realmente ser esclarecedor na íntegra. Tomara que a gente esteja assistindo um momento novo na história. Chegamos num ponto, e até mas porque eu não a tenho delação muita esperança, premiada, não. e quando a empresa chega e faz acordo de leniência, não tem mais retorno. Muito bem. Só um último detalhezinho, se você me permite. Não tem nada a ver com o Brasil, mas só para você e a gente como brasileiro não ficar achando que isso é exclusividade do Brasil. Na China, onde corrupção é punida com morte, vira e mexe tem gente sendo executada por corrupção. Quer dizer, então isso é do ser humano. E na Espanha, foi manchete agora nos jornais esses dias, o primeiro-ministro da Espanha foi ao Congresso pedir desculpas públicas por mais de 40 políticos espanhóis, pessoas de altíssima influência no governo, pegos e para te dar mais força, desde a Roma Antiga, você tem relatos de corrupção dentro do Senado romano. Desde Adão e Eva, quando Caim matou Abel, que o homem não é flor que se cheire. Bom, Ione, temos mais uma matéria para a gente soltar, isso não? Mais uma. A gente não imagina, né? Mas vândalos invadem casas para roubar fios, portas e janelas. E os proprietários ficam reféns desses marginais. Nossa repórter Jéssica Alves foi até esses lugares para mostrar para a gente como é que fica a situação e convida a população para que denunciem. Não tenham medo, entre em contato com a polícia ou com a nossa produção também, para a gente poder resolver esses problemas. Mesmo, Ione. Boa tarde a você, ao Boturão e aos convidados. Hoje a nossa equipe foi até a Avenida Afonso Pena, onde 2 casas foram alvo de vandalismo. Acompanhe as imagens do nosso cinegrafista Marcos Guerreiro. 2 casas na Avenida Afonso Pena, em Santos, foram alvo de vândalos. Eles furtaram as janelas, quebraram os portões e deixaram todos os objetos do local revirados. Segundo o dono das propriedades, que não quis ser identificado, o local está para ser alugado por uma empresa farmacêutica. Os danos feitos às residências ainda não foram somados, mas por essas imagens já temos uma ideia do prejuízo. Se você tem alguma reclamação ou denúncia, entre em contato com a nossa produção pelo facebook.com/Painel Regional TV ou pelo telefone 3014-5281. É com você, Boturão. Muito bem, obrigado, Jéssica. E a matéria, olha, questão de segurança, infelizmente, casas sendo invadidas, roubadas aqui, furtadas, né? Será qual é o termo correto a se agir, né? Ou seja, a violência anda meio descambando um pouco, né, Valdo e Igor? Como era bom quando a maior peraltice que a gente fazia numa casa alheia era tocar a campainha e sair correndo, né? Quando o cara era muito ousado, vidraço jogando bola, quando o cara era muito ousado, pulava o muro para ir lá namorar, ficar um pouquinho e tal. São sinais do tempo. A violência ela é endêmica hoje na nossa sociedade, infelizmente. Esse roubo de objetos para compra de drogas, principalmente, também é muito importante. A gente só tem a lamentar e torcer para que os órgãos de repressão e prevenção à criminalidade funcionem. Muito bem. Vereador Igor, diga lá. Não tem muito a acrescentar, não. Tocou muita campainha também, né? Mas... Quebrou muita vidraça jogando bola? Eu cresci no Campo Grande, ali tinha muito chalé, tinha muita área verde, tinha muito terreno baldio. Era uma Santos que hoje
Eu conto para meus filhos, eles nem acreditam que já existiu uma Santos assim tão bucólica, né, tão rural, mas existiu e era, como bem falou o doutor Evaldo, as nossas traquinagens são bobinhas hoje, né? A gente era muito ingênuo, muito puro. Mas voltando ao Fazer tema... aquelas bombinhas, amarrar na lata e jogar na vizinha assim, chata, explodir. Coisa assim, mais de... Eu ia mais além, eu pulava o muro para roubar goiaba. Subir em árvores, exatamente. Gostava de roubar goiaba da vizinha, viu? O Chagas está declarando isso publicamente porque já prescreveu. Não é roubo, na realidade é furto, né? A gente furtava goiaba. E hoje em dia o problema é que tudo é comercializável. Né? E a violência, como também foi citado pelo doutor Evaldo, ela tem várias faces, né? Você não tem mais uma única razão ou um único motivo, né, de ordem econômica só. Hoje você tem aí violências por origens psicossociais, por origens familiares, por origens variadas, né? E, infelizmente, a disseminação dessa droga baratíssima, que é o crack, faz qualquer coisa ser comercializada, né? Hoje você pode, fios de cobre, aí virou moda. Aí você vai lá, vende fio de cobre para isso. Determinados objetos, como citou na reportagem, quer dizer, pegar dobradiça, pegar uma porta, pegar um item que aparentemente não tem utilidade, para o desesperado vai ter alguma utilidade. Muito bem, pois é. E é essa questão que a gente vem vivendo aqui nos dias de hoje, lamentavelmente, em diversos níveis, né? Não havendo pessoas dentro de casa, né, que sofram problemas físicos, né, que sejam... tem a sua honra maculada ou que acabem levando uma facada, um tiro, ainda é uma grande coisa. A gente torce por isso, né? Mas ver a que ponto nós chegamos. Pode levar tudo, mas deixe pelo menos a vida íntegra. E o vereador Igor tocou num ponto, né? Tem famílias que sofrem com os filhos roubando televisão, som, para trocar por crack. Rouba a própria casa. E isso extrapola quando a gente fala do bem público, que aí o furto de fios, né, também na via pública. E recentemente no hospital da Zona Noroeste, furtaram fiação de lá, isso causou um incêndio. No meio da madrugada tiveram que remover as crianças da UTI neonatal de lá. Corre, crianças sob risco de vida. Veja a dimensão que isso acarreta e agora ficou todo mundo lá numa ala improvisada porque uma outra ala ficou inutilizada. Por quê? Furto de fio. Né? Então, desde o ente privado até o ente público, o que a gente só pode é condenar essa prática que tem como pano de fundo exatamente, infelizmente, essa questão do uso de drogas. Muito bem, a gente vai se aproximando aqui do finalzinho, né, de mais uma edição do nosso painel regional. Muito prazer e satisfação recebendo aqui o doutor Evaldo, vereador pelo PT aqui em Santos. Obrigado, Evaldo, até uma outra, viu? Muito obrigado, fico sempre à disposição. Igor, professor Igor do PSV, obrigado também por estar conosco. Também agradeço a todos da bancada e boa tarde aos telespectadores. Obrigado ao nosso Fernando Chagas, sempre figura importante aqui, nosso comentarista habitual aqui do painel regional, Ione Furukawa também sempre conosco, você que nos acompanhou, sempre juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, reprise às 8 da noite. Finais de semana, sábado, a gente está junto às 3 da tarde com o painel regional e domingo às 5 da tarde. Obrigado, hein? Tchau. Muito bem, senhor. O nosso mundo que a gente sobreviveu. O nosso mundo mudou tanto que a minha memória do Gonzaga não existe mais. Não tem mais cinema, não tem hot stop, né? Não tem